Começa agora na Mundial, o programa Virar o México e Jogo. Brasil. Como agir no mundo das incertezas. Já tá sendo. Com a palestrante e escritora Leila Navarro. Tá Produção e ótimo. direção, Vanduza Santos. É que o pessoal não escuta muito aqui. Olá, olá, você está no Virar o Jogo. Gente, hoje eu estou com uma pauta maravilhosa, que é virada, uma virada, uma virada. E depois nós estamos também no final do ano, né? Então é virar o jogo, virar o ano, virar tudo. Adoro virar, gente. Eu acho que eu nasci de cambalhota, já virando. Acho que eu saí de cambalhota. Bom, eu estou com uma pauta especial hoje aqui, com um homem que eu não vou conhecer junto com vocês. Uma amiga minha falou dele e eu falei assim, gente, é isso que eu quero, constelação familiar. Eu estou interessada em constelação familiar. Tem cruzado muito na minha vida, eu já participei de algumas, e eu falei, vou trazer esse tema, porque esse tema está muito atual, eu acho que é o momento dele, e em diversos lugares, diversos segmentos que ele atua, né? Então, esse é o cara que vai falar tudo para mim, que vai ser meu futuro professor, você está entendendo? Ele é da curso, não é isso? Exatamente. Ele nem sabe que vai ser meu professor. Tudo bem, Frederico, como é que é o sobrenome? Ciongoli. Ciongoli é italiano? Italiano. Italiano, que maravilha, muito bem. Ô, Federico, me conta uma coisa, porque assim, eu nem sei por onde começar, mas eu queria começar um pouquinho pela sua história, né? Porque como o programa chama Virar o Jogo, a gente gosta de contar as viradas das pessoas. Então, antes de a gente chegar na constelação, vamos chegar na sua virada, né? Porque você foi fazer direito. Por que você foi fazer direito? Por causa do meu pai. Eu tinha 21 anos, né, quando ele morreu. Então ele falou, pelo amor de Deus, antes de eu morrer, que ele foi morrendo aos poucos, pelo menos se forme, né? Continua a faculdade de Direito, eu sei que você não gosta, mas vai até o fim. Então eu fiz isso por ele, advoguei 5 anos, e aí eu percebi que eu tinha uma certa sensibilidade, e aí eu comecei a entrar na área da espiritualidade há 20 anos já. Essa virada foi a morte do meu pai. Que interessante. Quer dizer, mas você já sentia que o seu negócio não era bem... Já, desde Já o início. sentia, mas você tinha que fazer, quer dizer, tinha que colocar o pé no chão, fazer Sim, mostrar... sim. Que foi muito interessante, Foi acho muito que isso bom. vai explicar tudo depois. E daí quando você dá essa virada, que você entra no caminho da espiritualidade, você entra por onde? Pela astrologia? Eu entro pela astrologia. E o espiritismo muito também, estudei várias religiões, mas basicamente espiritismo e astrologia. E quando que é o seu encontro com a constelação familiar? Com a constelação, quando eu estava morando em Istambul, na Turquia, eu fui convidado para ir para um workshop para o meu mestre, que eu considero até hoje ele não como professor, como meu mestre, que aqui faço uma homenagem. E eu saí do workshop e falei, é isso que eu vou fazer pelo resto da vida. E de lá não parei até hoje. Há 11 anos eu faço todo dia a constelação. Eu vivo disso. Então vamos falar para as pessoas de um jeito simples e prático o que é a constelação familiar. Para quem não sabe o que é, como é que a gente define constelação familiar? Eu vou falar de uma forma bem didática, tá? Constelação familiar é uma técnica desenvolvida pelo psicoterapeuta alemão Bert Hellinger, uma forma de você acessar as dinâmicas ocultas da sua alma, aquelas que sabotam a sua vida profissional e familiar. Hoje tem a psicoterapia tradicional, que através de um longo diálogo você tenta descobrir alguma coisa do inconsciente. A constelação, em uma única intervenção, já revela muitos segredos da nossa alma. Vem cá, como é que é a constelação? Ela é pontual, eu faço uma vez só, ou é que nem terapia, eu tenho que fazer várias vezes? Uma única intervenção já você vê muita coisa. Muita coisa que te aprisiona na vida. Claro que, se você faz uma terapia tradicional, ótimo, você pega aquele conteúdo exatamente e trabalha com o seu terapeuta. Então, mas assim, não é muito longo não. Porque você já vê tudo, né? Então, eu vi a constelação familiar, eu assisti várias, fiz parte de várias, achei muito interessante. Então, você sempre faz em grupos, então tem aqueles círculos de fora, o círculo de dentro, tem a pessoa que vai estar contando o seu caso e que daí nós vamos estar trabalhando essa pessoa. Mas daí existe também a constelação no consultório também, não é? Porque você faz com criança. Então, daí você pode fazer tudo isso no seu consultório individualmente com as pessoas. Muito, eu faço muita constelação individual. Como eu vivo só disso hoje em dia, faço isso de manhã até a noite, então eu tive que desenvolver uma capacidade, uma habilidade de atender individualmente, que é o acesso no campo morfogenético, onde estão essas informações, essas informações estão num campo que chama campo morfogenético, inconsciente coletivo. Então, através de uma técnica de sensibilidade, de intuição, eu acesso isso de todos os membros de uma forma bem rápida. Aí eu trago para o cliente onde ele está emaranhado, onde ele está, vamos dizer, aprisionado por algum impulso inconsciente. Então, eu considero a constelação familiar, nos meus conhecimentos,
uma terapia pontual, que, por exemplo, se você tem um problema X, por exemplo, sei lá, você ganha dinheiro e perde, você ganha dinheiro e perde, você tem muitos divórcios, você casa, com o tempo se separa, você tem, enfim, começa a acontecer coisas repetitivas na sua vida, que você começa a ver que tem uma dinâmica repetitiva, você fala, gente, eu quero mudar isso, não quero ser mais assim. É para isso. Exato. Agora, se eu tenho um medo de avião, por exemplo, a constelação familiar vai poder me ajudar? Talvez não, aí é mais uma hipnose. Ah, tá. Então, ela seria para comportamentos, quer dizer, acontecimentos que acontecem ligados a relações de pessoas na minha vida e que eu acabo repetindo sempre o mesmo tipo de dinâmica. Exatamente. E quer dizer, eu fiz 500 anos de terapia e daí vem numa constelação e isso esclarece. Claro, a constelação esclarece instantaneamente, mas você tem uma outra jornada a seguir, que é absorver aquilo que apareceu. Não é que é mágico, que o seu problema está resolvido ali, não. Isso tem que tomar muito cuidado. Você realmente tem uma revelação instantânea, o que já é 60% do caminho. Agora, os 40% ainda que você vai ter que trilhar é uma jornada que pode ser longa. Porque não é fácil absorver aquilo que você viu na constelação, leva um tempo. Me fala uma coisa para a gente esclarecer para as pessoas aqui. Quando a gente vai numa constelação familiar, por exemplo, porque eu fiz uma vez uma constelação familiar para o meu filho. Meu filho não estava presente. E eu fiz para o meu filho. Então, eu fui lá, tinha uma questão, um problema, e eu fui lá e fiz a constelação. Então, foi muito interessante, porque depois dessa constelação, é emocionante, você vê coisas incríveis, porque você representa as pessoas, e as pessoas começam a falar coisas incríveis, que eu não sei se ainda hoje continuam as pessoas falando, porque hoje tem várias maneiras de fazer a constelação, né? Mas quando eu saí de lá, eu saí me sentindo diferente, aconteceu alguma coisa dentro de mim. Daí quando eu encontrei com meu filho, que ele não sabia que eu tinha feito, ele me tratou diferente, aconteceu alguma coisa diferente, né? É porque eu fiquei diferente? Será que também aquilo atinge ele? Como é que funciona isso? Sim, a constelação atinge todos os membros da família, mesmo que eles não estejam lá, porque está todo mundo interconectado. Então, se trabalhou uma peça, todas as outras peças são atingidas, né? São as peças, eu digo, os membros familiares. Então, tem muito relato impressionante tem muitos relatos, mas o mais famoso que ficou numa das constelações, a gente tratou uma questão do pai da cliente, que ela não viu o pai há 5 anos, não falava com o pai nem por nada. Do dia seguinte da constelação, o pai dela ligou para ela. Ou seja, ele sentiu o que aconteceu ali, sem estar presente. E sem consciência também, porque ele sente, mas não tem consciência, não sabe claramente o que aconteceu. Exatamente. Então, eu posso fazer isso com uma criança que não fala, uma criança que ainda não tem conhecimento, quando a gente percebe um desconforto da criança, eu posso estar trabalhando com uma criança pequena, quer dizer, a família fazendo todo o trabalho. Sim. Vamos falar com uma criança que seja hiperativa, que seja agressiva, e não tem sentido, uma criança de 3, 4, 5 anos, que tem um comportamento... Sim. Isso aqui é uma deixa muito importante. Tá. Até o velho Freud dizia, quando os pais levam um filho de 0 a 10 anos para uma terapia, é que eles não querem se ver. Por quê? Porque quando uma criança de 0 a 10 anos de idade tem alguma questão, essas questões são dos pais. A criança só reflete aquilo. Ela, por transferência, ela recebe a alma dela todas as questões mal resolvidas do pai e atua ou na hiperatividade, déficit de atenção. Então, os pais que levam muitas vezes a criança e ficam em casa, eles não querem se ver, os pais. Menina, eu vou fazer uma pergunta para você, porque sabe que eu dou palestras, né? Eu dou palestra muito para educação, eu gosto de dar palestra para educação. E eu vejo professores falando que os alunos são agressivos, e com tanta agressividade do aluno, que eles não estão aguentando, e muita gente desistindo, até se afastando, se aposentando antes, porque não estão aguentando esse ambiente desses jovens e tal. E eu sempre acho que a gente tem a classe que a gente atraiu ter, né? A gente tem o que merece, quer dizer, na verdade, assim, existia uma via de mão dupla, né? E daí fiquei pensando, será que teria uma constelação familiar para fazer, que o professor pudesse aplicar alguma coisa na classe, com os alunos? Porque, gente, é um monte de almas ali, todo mundo, cada querendo... Sei lá, eu pensei, será que a constelação familiar pode ser aplicada assim? Porque se ela pode ser aplicada na empresa, ela também podia ser aplicada numa sala de aula, não? Muito. Hoje em dia existe a pedagogia sistêmica justamente para isso. Um professor que tem um pensamento sistêmico, ele já se submeteu a várias constelações e se preparou para isso, a sua atuação na sala de aula melhora muito. Né? Primeira questão é que ele começa a respeitar os pais dos alunos. Então, quando ele tem esse respeito no coração, com os pais dos alunos, mesmo sem conhecê-los, isso já melhora bastante a atuação dele. A autoridade dele na aula melhora muito. Ele é muito mais respeitado. Porque atrás dos
dos alunos, esse professor vê os respectivos pais e respeita. Quer dizer que o professor não precisa aplicar constelação familiar na classe. Ele ter trabalhado, ele se trabalhar, ele conhecer, ele trabalhar, ele vai ter uma outra postura. Isso, e essa postura, isso que a gente precisa entender. Essa postura tem uma comunicação da alma que ela é oculta. Os alunos sentem que esse professor respeita os pais deles. Gente, Desculpa. não, Então agora... isso muda toda a Não, relação. me faz muito sentido isso, porque justamente esses professores me falam assim, falam de autoridade, que as crianças não respeitam. Quer dizer, mas as crianças não respeitam ou eu não tenho autoridade, né? Quer dizer, eu não me autorizo a, né? Talvez porque eu tenha toda uma insegurança. Nossa, mas isso faz muito sentido, Muito. né? E você tem trabalhado com professores? Bastante. Muitos alunos dos meus cursos são professores. Agora, nós temos... Arranja um copo de água para ele. Nós temos também a questão da empresa. Na empresa, como é que funciona? Na empresa também seria assim? Sei lá, os líderes teriam que se desenvolver com constelação familiar ou a gente pode fazer uma constelação familiar na empresa? Como é que funciona na empresa? Também, várias formas. Você pode fazer uma constelação na empresa, num time ali, num time especificamente de vendas que não dá certo. Mas muitos casos, o interessante de empresa, eu atendo muito empresa familiar, então empresas que não são tão grandes, e o empresário vem com uma questão em que a empresa não está indo bem, e o que acontece, a surpresa? Que geralmente a questão que sai na constelação é que o problema pessoal da vida dele, da família dele não vai bem. Então aquela questão da família contamina a empresa, entra na empresa. Então se o sócio, o fundador, exclui a esposa, isso enfraquece a empresa dele, quando é empresa familiar. Então é surpreendente. Geralmente, quando a empresa familiar está indo mal, tem uma questão familiar ali problemática. Então, da ideia é legal fazer então com a cúpula, com a família, né? Isso. Ou fazer uma coisa pontual em questão de departamentos. Às vezes, seleção de funcionário funciona demais. Seleção. Porque às vezes você tem um currículo muito bom, mas você não tem a química da empresa. Uhum. A empresa tem uma certa alma, né? Uhum. Então, às vezes, aquele candidato para uma vaga, ele tem um currículo espetacular, mas não tem a química que a gente chama com a empresa. E isso na constelação não aparece. Nossa, que E se ele não tem a química certa, pode ter certeza que ele vai sair logo da empresa. Ele não vai durar lá. Isso a gente tem vários já feedbacks. Que interessante. Então, quem faz a parte de seleção é muito importante que ele tenha esse conhecimento, né? Muito. Porque, inclusive, essa coisa que você falou, assim, a pessoa vai ter um outro respeito, uma outra percepção. Eu acho que ela consegue até começar a sentir melhor a coisa, ver diferente, né? Porque às vezes, é a gente que limita as coisas, porque a nossa lente é que faz o outro parecer ser aquilo ou aquilo. Se eu limpo isso, né? Fica mais fácil a minha relação com as pessoas. Então, no fim, estudar constelação familiar é uma coisa que seria bacana para as pessoas, né? É uma coisa que todo mundo se desenvolve. Não precisa ser terapeuta, mas ele pode se desenvolver como ser humano, né? Claro, principalmente no Brasil, porque o brasileiro, ele carece de uma questão, respeito. E a constelação mostra muito respeito. O seu lugar na família e na sociedade. O brasileiro ainda é muito imaturo. Nós somos, incluindo eu, tá? Não estou falando aqui. Lógico. Incluindo eu, nós somos então, muito... nós temos um processo de evolução. Isso, nosso povo brasileiro é muito imaturo. O povo brasileiro é um povo incrível, um povo magnífico. É só conversar com um estrangeiro e ver o que é um brasileiro. O olho do estrangeiro brilha. Eu morei fora, eu vi esse contraste. A gente tem qualidades incríveis, mas a gente tem que admitir que a gente ainda é adolescente, em termos de evolução. Agora, o que me chamou a atenção quando eu quis te chamar aqui, porque na verdade, para quem está escutando a gente, né, fica pensando, mas como é que é isso? Isso é uma coisa só espiritual? Isso é uma coisa assim, que a gente tem que viajar, né? Porque eu vi uns TED seus, umas palestras suas, e eu achei interessante, né? Que você, no fim, também busca uma colocação com o pé no chão, né? Onde que eu vou caminhar por aí? Tem que poder explicar às pessoas, senão elas ficam achando que é tudo muito sutil, muito espiritual. E não é, tem alguma coisa aqui que é mais terrena, né? E daí eu vi que você está fazendo constelação familiar judicial. E que isso é uma coisa fantástica, porque se dentro do judiciário você começa a fazer um trabalho desse, você tem que provar que é uma coisa que funciona, que tem sentido, que é uma coisa cientificamente comprovada, que vai ter um efeito, que vai funcionar. Né? Como é que conseguiu fazer isso no judiciário? Incrível. Nem ele não acredita. Nem eu acreditei. O SAMI, né, eu fui um dos pioneiros. O SAMI teve a ideia de começar, eu fui logo em seguida.
Tanto é que eu tenho o primeiro vídeo, tá no YouTube, de uma constelação ao vivo, filmada no Judiciário Brasileiro. Que legal, legal. Tá ao vivo essa constelação no YouTube. E o dia que eu fui lá constelar, na OAB da Praça da Sé, um lugar super formal, eu falei, isso vai dar tudo errado. E deu certo, é impressionante. As pessoas choram, as pessoas entram no papel, e o judiciário percebeu isso. Que essa é uma técnica que as pessoas são tocadas profundamente e que na prática eles fazem acordo. É isso que a justiça quer. Fazer acordo, né? Quer desafogar o judiciário. Então, eles perceberam que é uma técnica paz, muito né? Na harmonia, né? E, principalmente, que muitas pessoas me perguntam, não é só desafogar o judiciário, a constelação entrou na justiça, para trazer maturidade para a gente. A constelação, mais do que desafogar o judiciário, nos ensina a tomar responsabilidade daquilo que não deu certo nos relacionamentos. Isso é maturidade. E o brasileiro não toma responsabilidade. Não, mas e daí todo mundo aceita? Como é que, porque isso é uma coisa que está acontecendo no Brasil. Começou no Brasil, né? Começou no Brasil. O Brasil tem umas coisas geniais, a gente tem que falar, né? Isso é uma coisa muito linda, isso. Você começar a fazer constelação familiar no judiciário. Quer dizer, aplicado em todos os casos? Em que casos que são aplicados, geralmente? Hoje em dia, todos os casos. Se encontra em todas as áreas. Criminal, civil, contratual, tributário, você encontra em todas as áreas. E quem aplica é o juiz ou tem que ter um terapeuta? Como é que funciona? O que acontece? Hoje no judiciário acontece. Então, você tem um caso, como eu trabalho. Então, os escritórios conhecem, muitos escritórios conhecem meu trabalho, eles têm um caso e eles veem a possibilidade de fazer um acordo ali numa separação judicial, numa questão de inventário, às vezes herança. Aí eles me contratam, as partes vão no meu consultório e fazem a constelação lá. E as você partes não mistura, você não faz no tribunal lá. Sim, e você faz as partes juntas ou as partes fazem separadas? Sempre separadas, quando é individual. Quando é em grupo, você coloca todo mundo junto. Então eu posso colocar as partes que estão em atrito juntas na mesma constelação? Juntas. Mesmo que seja ardido o negócio? Mas na prática o ardido faz separado. E funciona muito. Porque qual é o objetivo? Quando as partes elas acordam, elas resolvem finalizar o conflito, é porque elas tomaram responsabilidade daquilo que não deu certo. Elas olharam para uma questão delas, eles enfrentaram a dor, tomaram responsabilidade e aí não culpa mais o outro, né? Aí sai da vítima, da posição de vítima. Porque a nossa sociedade valoriza muito a vítima. E aí, quando você valoriza a vítima, você não tem harmonia num relacionamento humano. Nossa, mas que coisa genial, gente, coisa ótima, não? Que eu tô encantada aqui, né? Por isso que eu tô fazendo esse programa, porque eu queria que mais gente tivesse acesso a isso e soubesse, que às vezes até na sua família, tá? Por exemplo, agora, né? Muitas famílias estão, agora nós estamos aqui em dezembro, né? E muitas famílias estão, novembro, dezembro, não sei que dia que deve ser dezembro. E muitas famílias ainda estão um pouco conflituosas por causa das eleições, que um era um partido, outro era outro partido, que quase que se enforcam, nem se reúnem mais e tal. Quer dizer, num assunto como esse, né? Que são opiniões diferentes, né? E fica tão acalorado que parece que no fim tem brigas ferrenhas, né? Sim. Você já fez algum trabalho como constelação para essa questão política? Um pessoal de um time, outro pessoal do outro? Não, para essa questão política, uma época eu fazia alguma coisa, mas eu percebi que não é uma boa área para tocar. Tem muita polêmica. Eu procuro ficar como um bom capricorniano, ficar um pouco mais com o pé no chão e ver o indivíduo, ver a gente. A gente tem que se transformar, parar de pensar numa coisa lá fora, o país, o governo. É importante votar, óbvio, mas a gente fica muito lá fora. O Bolsonaro, não sei quem. E não se vê. É uma forma de escapar. A gente está escapando, tô falando. A gente escapa, a gente fica constantemente escapando da nossa dor. E uma forma de escapar é ficar falando da política compulsoriamente. É lógico, você não entra em contato com você, claro, você fica falando do aí você fica falando do outro. Então o trabalho é mais simples. Quando esse povo se amadurecer, que a gente está nesse caminho, a gente vai continuar, claro, falando de política, mas muito menos. O necessário. Não essa... Aliás, até falar, a gente vai começar a falar o necessário, porque às vezes a gente fala tanta coisa que nem precisa falar, não é verdade? Não é verdade, se a gente pensar bem. Então, eu acho assim que, na realidade, uma pessoa que está escutando a gente aqui agora, que são pessoas que eu tenho muito contato, que estão hoje vivendo, que eu acho que a maior dor que eu sinto hoje, que eu sinto que eu trabalho em empresas, é essa velocidade de mudança, tanta coisa que está acontecendo, a tecnologia e o desemprego, e tanta mudança tão rápida. E as pessoas ficam assustadas, dá um medo, o que eu vou fazer? Tem que fazer uma faculdade, não sabe nem o que vai fazer, não sabe que caminho tomar.
A constelação familiar podia ajudar nesse aspecto? Muito. Desse medo atualmente que as pessoas estão sentindo, né? Dessa mudança, dessa velocidade. Muito, porque a constelação leva você à sua essência, a quem é você. A constelação mostra as suas dores e aonde você está na vida. Então, no momento que você olha para você, você desacelera. Então, você sai dessa ciranda de loucura, de atrás, correndo, todo mundo correndo. A constelação ajuda a pessoa a desacelerar, olhar para si mesmo, e aí as ambições amenizam, porque muita ambição também é uma forma de fugir de si mesmo. Agora conta um pouquinho do seu curso. Como é que é o seu curso? Meu curso eu tenho que continuar chamando de treinamento de constelação, mas sinceramente eu não gosto desse título, mas eu tenho que dar um título para as pessoas entenderem. Na verdade, é um curso de 8 módulos, aliás, vai começar o ano que vem, em abril já de 2019, onde eu poderia chamar de treinamento da alma. Tá ali onde a gente vai treinar a entrar em contato com a coisa mais íntima nossa, a nossa essência, o que a gente diariamente tenta fugir, todos nós, inconscientemente. Então, um trabalho onde a gente vai entrar em contato com as raízes dos ancestrais, ver exatamente onde a gente está aprisionado, entender o nosso lugar e reconectar com a nossa força. Então, um treinamento muito vivencial. E eu vou aproveitar, eu inovei esse ano, o ano que vem, que vai começar o ano que vem, a gente vai começar com renascimento na água. Uma técnica, eu estou trazendo um terapeuta de Fortaleza excelente, que eu mesmo fiz como paciente, ele é excelente. Então a gente vai começar justamente já trazendo as memórias uterinas, né? Que é o renascimento na água, já botar todo mundo na piscina para renascer e aí já começar esse treinamento com tudo. Nossa, que bacana. Então são 8 encontros uma vez por mês? Uma vez por mês, sábado e domingo. E geralmente todo mundo pode fazer, tanto para quem quer ser terapeuta, para quem quer se autoconhecer, para quem quer poder... Exatamente, para quem quiser ser constelador, para quem quiser se autoconhecer, para quem quiser para lá advogado ou outra área que você queira, mais uma ferramenta para lidar com o ser humano no dia a dia, com si mesmo. Geralmente você falou que vai muitos professores? Muitos. Professores, terapeutas, pessoas que só querem autoconhecimento. Hoje em dia está indo muito psiquiatra, é interessante. Psiquiatra, psicólogo nem tanto, mas psiquiatra é impressionante como está aumentando. E é interessante isso. Esse interesse, né? Porque eles estão lidando com a morte direto da psiquiatra, né? Nossa, mas daqui eu estou assim, imaginando quantas pessoas, quantas coisas, quantos ambientes que a gente pode trabalhar. Isso que é uma coisa muito, muito especial. Você tem um site, algum endereço? Como é que a gente poderia falar aqui para as pessoas? Sim, é www.fredericociongoli.com.br. Bom, esse Ciongoli fica difícil, quem estiver escutando a gente na rádio, como é que é? É CIONGOLI. Tá ótimo. Então, fredericociongoli.com.br, ali você tem todas as informações. Agora, conta um caso, porque a gente está no fim da nossa entrevista, conta um caso que foi alguma coisa assim que a gente pode estar sensibilizando as pessoas para mostrar a importância, o valor e o efeito que tem uma constelação familiar. Um desses que você falou assim, uau, nem eu esperava isso. Sabe essas coisas assim que a gente fala assim, eu não sabia que podia acontecer isso na constelação familiar? Tem muitos casos. Um caso que me vem agora de uma cliente, isso aconteceu esse ano, ela veio constelar a filha dela. A filha dela estava sofrendo de anorexia de forma grave na UTI, mas assim, era um estágio muito grave. Ela veio sozinha, constelou a filha, e o que a gente verificou lá? Isso é muito comum, às vezes, acontecer num sistema familiar. A filha, de uma forma inconsciente, queria morrer no lugar do pai. A filha sentia que o pai queria se matar, ela morre por amor, ela se colocou no lugar dele. Então, a anorexia era uma forma de morrer. Lentamente, mas era. Então, no momento que a gente colocou o pai para enxergar o próprio desejo de morte, que era dele, não dela, o pai olhou. Realmente, eu quero morrer. A filha ficou livre. Sem mesmo ela estar lá, 2 semanas depois ela saiu da UTI e só melhorou. Nossa, esse caso foi um caso muito impactante. Que incrível. Porque depois você fica em contato com as pessoas, Sim, né? porque eu tenho umas consultas retorno, porque a constelação é muito forte. Então eu faço de 1 a 3 consultas depois para conversar, para integrar, digerir tudo aquilo que eles viram na constelação. É muita coisa, né? E, por exemplo, nesse caso da menina, foi o pai e a mãe foram juntos ou você fez só com a mãe? Só foi a mãe. A gente colocou o pai ali, o representante do pai em contato, já fez efeito. E você vai me perguntar, o que aconteceu com o pai? O pai começou a ficar depressivo. Por quê? Ele falou, isso é meu, não é sua, filho. Não é seu, filho.
A filha melhorou, olha que interessante, e o pai piorou. Mas é o que tinha que acontecer, porque a vontade de morrer era do pai. E ele começou a piorar, é incrível. Gente, me arrepia toda, porque na realidade é isso, né? E quando a gente começa, é uma coisa que todo mundo pode começar a conhecer, perceber e aliviar, e harmonizar a vida, né? Sim. Começar a respeitar, como você disse. Porque para mim respeitar é amar, é aceitar o outro como um legítimo outro, né? Cada um nas suas escolhas, nos seus limites, no seu ser, né? Ai, que maravilha, adorei, Frederico. Olha, muito obrigado, gente. E esse programa chama Virar o Jogo. Se você quiser comprar o livro Virar o Jogo, ou você quiser participar do curso Virar o Jogo, que nós temos na internet agora, entra lá no site www.virarojogo.com.br. Eu te espero lá, gente. Tem muita coisa pra gente conversar. Um beijo, tchau, tchau. Até a próxima. Eu acho que eu vou...